Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a segunda mini aula do módulo 4, né? Onde daremos continuidade aí sobre o tema reações químicas, tá? E basicamente nessa mini aula nós veremos a classificação das reações químicas quanto a diferentes critérios, tá joia? Segunda mini aula então aqui da sequência do módulo 4, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá, então. Bom, como são classificadas as reações químicas, né? Existem diferentes tipos de reações químicas, né? E uma reação química ela é classificada quanto a diferentes critérios. Nós veremos 3 critérios aqui pelos quais nós classificaremos as reações químicas. Tá? Basicamente, nós vamos ver aqui a classificação de uma reação química quanto à energia envolvida, quanto à reversibilidade e quanto ao tipo da reação, ok? Existem outras formas de se classificar, mas nós colocaremos nossa atenção sobre esses 3 critérios aqui, beleza? Bom, primeiro critério aqui, classificação quanto à energia envolvida. Quanto à energia envolvida, como é que a gente classifica as reações? Primeiro, a gente deve considerar que a ocorrência de uma reação química, ela sempre está associada à produção ou consumo de energia sob a forma de calor. Então, sempre que uma reação química ocorrer, das duas, uma. Ou ela vai ocorrer com absorção de calor, ou ela vai ocorrer com liberação de calor. Tá? E com relação a essa ocorrência da reação, quanto à energia envolvida numa reação, as reações são classificadas em endotérmicas, quando elas ocorrem com absorção de calor, ou seja, aquela reação ela está ocorrendo, para ela ocorrer ela precisou absorver calor. Tá? Uma reação endotérmica, então, é aquela que ocorre com absorção de calor. Eu começo ali com pouco calor e termino com muito calor. Tá? Eu começo ali com energia baixa e termino com energia alta. Já as reações exotérmicas, exo, para fora, significa que são reações que ocorrem com liberação de calor, são reações que ocorrem liberando calor para o ambiente, ok? Então, endo para dentro, endotérmica são reações que absorvem calor, exo para fora, exotérmica são reações que liberam calor, ok? Bom, e como é que a gente faz para poder identificar se uma reação é endotérmica ou exotérmica a partir da equação química dela? Primeira coisa, a gente deve considerar que a variação do calor envolvido numa reação química ela é denominada variação de entalpia, tá? Na química, tá? Vocês vão ver isso no segundo ano, né? Calor, a gente costuma chamar calor de entalpia, tá? Então, a variação de calor envolvida numa reação química ela é chamada de variação de entalpia e ela é expressa por essa grandeza aqui, que é o ΔH, né? Variação de entalpia. Como é que a gente identifica se uma reação é endotérmica ou exotérmica com base na equação química? Muito fácil, tem algumas formas e eu vou mostrar para vocês duas. Uma reação endotérmica, ela pode ser escrita da seguinte forma, aqui, por exemplo, ó, a quebra da água. Para eu quebrar, né, a água, quebrar a substância, a molécula de água produzindo H2 e oxigênio gasoso, H2 e O2, eu preciso fornecer energia, o que significa que essa é uma reação endotérmica. E como é que eu represento essa equação? Como é que eu sei que ela é endotérmica? Pessoal, reação endotérmica apresenta ΔH o quê? Positivo, tá? Então, só lembrar, absorver o calor, ΔH positivo. Então, eu tenho aqui os meus reagentes, os produtos, e na frente da equação eu tenho um ΔH. Se o valor for positivo, é reação endotérmica. Se for negativo, é exotérmica. Uma outra forma da gente identificar, da gente escrever, né, representar uma equação química evidenciando que ela é endotérmica, é eu colocar o calor aqui nos reagentes, ó. Se ela é uma reação que absorve calor, então eu tenho calor nos reagentes. Então, H2O mais calor, né, vai promover a quebra da água, formando H2O2. Então, veja bem que eu tenho duas formas diferentes para representar a mesma coisa, né? As duas equações aqui, ó, são iguais, né? As reações são as mesmas, é a reação de quebra da água. Só que eu estou representando de formas diferentes. Aqui eu estou representando com o ΔH, né? Esse sinal positivo me indica que é uma reação endotérmica. E aqui eu estou colocando calor no reagente, que significa que essa reação ela ocorre com absorção de calor. Já uma reação exotérmica, que é aquela que libera calor, ela pode ser escrita a equação dela da seguinte forma. Vou usar como exemplo aqui, ó, a reação de formação do CO2, tá? A partir de carbono, né, queimando na presença de oxigênio. Seria a reação de queima do carvão numa churrasqueira. Carvão, basicamente, é carbono sólido, tá? Então, eu tenho aqui carvão sendo queimado na presença de oxigênio, produzindo CO2. Olha aqui, ΔH negativo. Indica pra gente que essa é uma reação exotérmica. E é exatamente isso que a gente observa, né? Quando você queima o carvão, olha o calor que é formado ali, né? A gente
Instantaneamente, quando o carvão pega fogo, já tem aquele aquecimento. Então, significa que essa reação é exotérmica. Ou eu poderia representar essa equação química, a mesma reação química, mostrando o calor nos produtos. Por que o calor agora, ao invés de estar no reagente, está no produto? Ora, se a reação liberou calor, eu tenho como produto final o calor. O calor está no final, está no produto e não no reagente. Ok? Então, duas formas da gente identificar se uma reação endotérmica ou exotérmica a partir da equação química. Ou pelo sinal aqui do valor do ΔH, ou então pela posição da palavrinha calor. Se tiver no reagente, endotérmico. Se tiver no produto, exotérmico. Bom, existe um segundo critério que nós podemos classificar as reações químicas, que é quanto à reversibilidade. Tá? As reações químicas elas podem ocorrer num único sentido, ou seja, dos reagentes para os produtos, ou em ambos os sentidos, que é quando a reação ela ocorre tanto os reagentes formando os produtos, quanto no sentido inverso, que seria os produtos formando os reagentes. Bom, quanto à reversibilidade, as reações químicas são classificadas em irreversíveis, quando elas ocorrem num único sentido. A maioria das reações ocorrem dessa forma, tá? A maioria das reações são irreversíveis. Ou seja, eu tenho reagentes que vão se reorganizar ali, né? Um rearranjo de átomos, eles vão se combinar, formando produtos. Ó. Eu tenho os reagentes, eles reagiram, formou o produto, a reação acabou. Isso é uma reação irreversível, né? Não tem como eu revertê-la. Reagente formou produto, acabou. Já as reações reversíveis, elas ocorrem em dois sentidos. Eu tenho o sentido direto, que é o sentido de reagente formando produto, e ela também ocorre no sentido inverso, que seriam os produtos se desfazendo para formar os reagentes, tá? Uma reação reversível, então, ela ocorre em dois sentidos. Qual que é a diferença em termos de equação química de uma reação irreversível para uma reversível? A seta de reação. Toda reação irreversível é representada por uma seta simples, uma única seta. Já uma reação reversível, né, ou seja, que ocorre em dois sentidos, em ambos os sentidos, ela é representada por uma seta dupla, por razões óbvias, né? Eu tenho ela ocorrendo tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, por isso eu preciso de duas setinhas, uma indo e uma voltando. Entendido? Bom, vamos entender aqui, vamos ver alguns exemplos. Exemplos de reações irreversíveis. Formação da água. Eu tenho aqui um mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio gasoso, formando um mol de água. Olha aqui, ó, setinha normal, reação irreversível. Hidrogênio reagiu com oxigênio, produziu água, a reação acabou. Agora aqui um exemplo de reação reversível, ó. Eu tenho aqui 1 mol de H2 reagindo com 1 mol de I2 para formar 2 mols de HI, de ácido iodídrico. Olha só, essa reação ela é reversível, porque eu tenho o quê? Uma seta dupla. Ó. Eu tenho, ao mesmo tempo aqui, né, toda reação reversível, ao mesmo tempo que os reagentes se combinam para formar os produtos se separam para formar os reagentes. Então, olha só o que acontece nessa reação. Eu tenho H2 e I2 se combinando para formar H2, que é o sentido direto, né? Eu vou até colocar aqui, ó, sentido direto, tá? E essa reação ela ocorre no sentido inverso também, que seria como? No sentido inverso seria o quê? Esse HI ele se separar para formar os reagentes. Então, eu tenho a reação ocorrendo indo e voltando, sentido direto e inverso. Então, por isso ela é uma reação reversível, ok? Irreversível, setinha única, reversível, seta dupla. Não se esqueçam disso. E o último critério para a gente classificar uma reação química, quanto ao tipo, tá? Quanto ao tipo, as reações, né, químicas, elas são classificadas basicamente em 4 tipos, ó, síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca, também conhecida por reação de deslocamento, e a reação de dupla troca. Veremos cada uma delas aqui e alguns exemplos. Primeiro tipo de reação, reações de síntese ou de adição. O que seriam esse tipo de reação? São reações em que duas ou mais substâncias reagem entre si, formando uma nova substância. Veja bem, numa reação de síntese ou adição, eu tenho 2 ou mais reagentes que vão se combinar para formar um único produto. Então, eu tenho aqui 2 substâncias se combinando para formar uma única substância, uma nova substância. Veja bem, reações de síntese ou adição. Observe comigo, isso aqui não é uma adição, eu estou juntando a substância A com a substância B para formar uma nova substância que é a substância B. Então, uma reação de síntese, eu tenho 2 ou mais reagentes formando um único produto. É esse exemplo aqui, A mais B formando AB, tá? Bom, as reações de síntese,
elas podem ser classificadas em dois tipos diferentes, tá? Que vai depender do tipo de reagente que eu tenho numa reação de síntese. Então, há dois tipos de síntese, né? Nós temos a síntese total, que é quando todos os reagentes são elementos ou substâncias simples. Nós já vimos que é uma substância simples, né? Só relembrando, substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento, como está aqui, ó, o O2, é uma substância simples. Substância composta é aquela formada por mais de um elemento, é o caso da água, eu tenho oxigênio e hidrogênio, eu tenho dois elementos. Tá? Então, uma síntese total é quando todos os meus reagentes forem elementos, como é o caso aqui do magnésio, ou então substâncias simples. Tá? Então, se eu tenho aqui a reação entre um elemento e uma substância simples, formando aqui o meu produto, né? E essa é uma reação de síntese, então aqui eu tenho um caso de síntese total, ok? A síntese parcial, como o próprio nome sugere, né? Ela é parcial, ela não é total, é quando pelo menos um dos reagentes é uma substância composta. Então, veja bem, ó, olha aqui, eu tenho dois reagentes nessa equação, CaO e H2O formando hidróxido de cálcio, CaOH2. Veja bem, essa primeira substância ela é uma substância composta. Ó, por que ela é uma substância composta? Ela é formada por cálcio e oxigênio, ela é formada por mais de um elemento. Mesma coisa a água, também é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por dois elementos, oxigênio e hidrogênio. Então, numa reação de síntese, se pelo menos um dos reagentes for uma substância composta, essa síntese ela é classificada como síntese parcial, ok? Bom, segundo tipo de reação, né? São as reações de análise ou decomposição. O próprio nome já nos diz muita coisa, ó, decomposição. Decompor não é quebrar uma coisa, ó. As reações de análise ou decomposição são reações em que uma substância obrigatoriamente composta, ela se decompõe, ou seja, ela se separa, ela se divide, produzindo duas ou mais novas substâncias. Então, ela é exatamente o inverso de uma reação de síntese, tá? Na reação de síntese, a gente tinha A mais B dando AB. A reação de análise é exatamente o inverso. Eu tenho aqui uma substância composta, AB, que vai se quebrar, vai se decompor, formando duas ou mais substâncias, que no caso aqui, as substâncias A e a substância B. Então, veja que é ao contrário, tá joia? Eu tenho aqui uma substância AB sendo decomposta, sendo quebrada em A e B. Nesse tipo de reação, observe que a gente tem um único reagente e dois ou mais produtos. Então, eu tenho um reagente, uma substância composta sendo quebrada, produzindo dois ou mais produtos, ok? Assim como a gente viu para a reação de síntese, tá? As reações de análise também, ela pode ser total ou parcial. Mesmo raciocínio que a gente usou para as reações de síntese, tá? Numa reação de análise, quando todos os produtos formados, né, lá a gente olhava reagente, quando todos os reagentes forem substâncias simples, né, era uma síntese total. Agora, aqui, nas reações de análise, quando todos os produtos formados são elementos ou substâncias simples, essa reação ela pode ser classificada como análise total. Veja bem, ó, 2 mols de HGO sendo quebrados, produzindo 2 mols de Hg, né, que é o mercúrio, e 1 mol de O2, ó. Olha só, eu tenho uma única substância, produzindo aqui, no caso, um elemento e uma substância simples. Então, aqui, todos os meus produtos são ou elementos ou substâncias simples. E essa é uma reação de análise. Então, essa reação aqui é uma análise total. Já a análise parcial é quando pelo menos um dos produtos formados é uma substância composta. Então, veja aqui, ó, CaCO3, carbonato de cálcio, sob aquecimento, né? É o que a gente chama aqui de... A gente vai ver mais à frente, tá? Que é pirólise, né? A quebra sobre aquecimento. Então, esse CaCO3 aqui sobre aquecimento, ele se quebra produzindo CaO e CO2, óxido de cálcio e gás carbônico. Veja só, pelo menos aqui, no caso aqui, os dois, né, produtos aqui são substâncias compostas. E essa é uma reação de análise, então é uma reação de análise parcial. Ok? Um ponto muito importante, pessoal, é que algumas reações de análise, tá, elas recebem nomes especiais. Então, caso vocês forem fazer um exercício e vejam alguns nomes diferentes lá, provavelmente são reações de análise, tá? Alguns exemplos de reações de análise que recebem nomes especiais: pirólise é a reação de análise que é a decomposição pelo calor. Então, é a quebra de uma substância aqui sobre aquecimento, produzindo duas ou mais substâncias. Nós temos também como exemplo aqui de reação que recebe nome especial, fotólise, que
que seria a decomposição pela luz, ou seja, seria a quebra de uma substância aqui, né, intermediada pela luz, tá? Essa decomposição ela seria mediada pela luz. A gente representa a luz, né, pela letra grega lambda, tá certo? Nesse caso aqui tem a decomposição da água oxigenada pela luz, né, formando água e O2. E nós temos ainda um exemplo aqui de reação de análise que recebe um nome especial, que é a eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. Se eu pego, por exemplo, um mol de água, né, e forneço aqui uma corrente elétrica, passo sobre essa água a corrente elétrica, eu vou ter a quebra da água em H2O2. Nesse caso, como foi uma reação promovida pelo uso de eletricidade, ela é chamada de eletrólise, ok? Terceiro tipo de reações químicas, reações de simples troca ou deslocamento. Ó, esse nome aqui diz muita coisa, deslocamento. Reações de simples trocas ou deslocamento são reações em que uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo duas novas substâncias. Muito fácil, ó. Uma simples e uma composta. Uma reação de simples troca ela pode ser representada genericamente dessa forma aqui. Ó. Eu tenho uma substância aqui, um reagente AB, reagindo com a substância C. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui o deslocamento. A substância C ela vai entrar no lugar aqui da A, né, ou do elemento. Aqui pode ser um elemento C vai ocupar o lugar de A. Por isso que é simples troca. Eu tenho uma troca simples. Eu tenho o C tomando o lugar de A. Quando o C toma o lugar de A, eu vou ter a formação da substância CB e A sozinho. Então, aqui, veja bem, eu tenho aqui uma substância composta, eu tenho aqui uma substância simples, formando uma nova substância composta e uma nova substância simples. Então, reação de simples troca. Por que simples troca? Ocorre uma única troca. Nesse caso, C ocupa o lugar de A. Ele desloca o átomo A aqui dessa substância B. Um ponto muito importante, para que uma reação de simples troca ocorra, tá? Como é o caso dessa reação aqui, é necessário que o elemento ou a substância que vai tomar o lugar de outro, ele seja mais reativo. Nesse caso aqui, é necessário que C seja mais reativo do que A, senão essa reação não ocorre, tá? Bom, vamos ver aqui então, ó, alguns exemplos, né, de reações de simples troca. As reações de simples troca, elas envolvem a transferência de elétrons, tá? Um ponto muito importante, que é um tema que nós vamos ver na aula da quinzena que vem, tá? Da próxima quinzena. Reações que envolvem transferência de elétrons, elas são chamadas de reações de oxirredução. Nós vamos ver o que é isso, pois são reações que envolvem dois processos, de oxidação e redução. Por hora, eu só quero que vocês entendam aqui que reações de simples troca, elas são também reações de oxirredução. Um exemplo de reações de simples troca, olha só, eu tenho zinco metálico e sulfato de cobre. Então, essa reação ocorre aqui, está representada aqui nessa imagem. Imagine que eu tenho uma placa de zinco, um pedacinho de zinco, né? E mergulho essa placa numa solução de sulfato de cobre, que é CuSO4. Essa reação vai ocorrer da seguinte forma, ó. O zinco, ele vai tomar o lugar do cobre. Uma simples troca, o zinco vai ocupar o lugar do cobre. Formando o quê? Se o zinco ocupou o lugar do cobre, vai formar ZnSO4 e o cobre vai ficar sozinho. É exatamente o que está representado aqui. Ó. Eu tenho aqui uma placa de zinco, a solução de sulfato de cobre. O que aconteceu depois? Ó, o cobre se depositou aqui na placa e a solução que anteriormente era de sulfato de cobre passou a ser de sulfato de zinco. Então, uma reação de simples troca, em que o zinco deslocou o cobre, ok? Bom, para a gente encerrar, então, o último tipo de reação química, reações de dupla troca, como o próprio nome sugere. Nesse caso, nós temos, ao invés de uma, nós temos duas trocas, tá? São reações em que duas substâncias compostas reagem produzindo duas novas substâncias compostas. Então, eu tenho aqui uma substância composta reagindo com uma substância composta, produzindo uma nova substância composta e mais uma nova substância composta, tá? Por que é reação de dupla troca? Porque envolve duas trocas. Eu tenho aqui nesse caso, ó, o A está tomando o lugar do C e o C está tomando o lugar do A. É uma dupla troca. Quando o A toma o lugar do C, né, e o C toma o lugar do A, ou seja, eles trocam de posição, o que eu vou ter? Eu vou ter CB, né, já que o C entrou no lugar do A, e o A entrou no lugar do C, então eu vou ter AD. Então, veja só, reação de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas produzindo duas novas substâncias compostas. De forma que eu vou ter aqui dois elementos, né, mudando de posição, tá? O C tomou o lugar de A e o A tomou o lugar de C, ok? Bom, vamos ver aqui, né,
Opa, vamos ver aqui um exemplo de reação de dupla troca, tá? As reações de neutralização ácido-base, que são reações que nós veremos mais à frente, né? Vão ser muito importantes quando nós estivermos estudando as funções inorgânicas, ácido, base também sais. Elas são bons exemplos de reação de dupla troca. Numa reação de neutralização ácido-base, eu tenho aqui reagindo uma base, que é caracterizada por esse grupo aqui, OH, e eu tenho a reação dessa base com um ácido, que é caracterizado aqui pelo hidrogênio no começo da fórmula, produzindo sal e água, tá? Observe como que essa é uma reação de dupla troca. Quem está trocando de lugar com quem? O sódio troca de lugar com o hidrogênio e o hidrogênio troca de lugar com o sódio. Se o sódio toma o lugar do hidrogênio, eu vou ter aqui NaCl. E se o hidrogênio toma o lugar do sódio, eu vou ter aqui a formação de água. O mesmo ocorre aqui embaixo. Eu tenho uma base reagindo com ácido. Olha só o que vai acontecer. O Ca vai tomar o lugar do H2 e o H2 vai tomar o lugar do Ca. Quando o Ca toma o lugar do H2, eu vou ter CaSO4. Quando o H2 toma o lugar do Ca, eu vou ter água. Entendido? Então, reação de dupla troca envolve duas trocas. Eu tenho dois elementos trocando de posição. Tá joia? Bom, pessoal, vou finalizar por aqui para a aula não ficar muito extensa. A gente se vê aí na próxima mini aula. Espero que vocês tenham entendido os diferentes critérios, né? As diferentes formas pelas quais nós podemos classificar uma reação química, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.